Bom dia a todas as pessoas. Esse é um evento de extrema importância, não só por esse mês que a gente comemora as conquistas da mulher, mas faz principalmente reflexões sobre a pauta dos direitos das mulheres. E a Procuradoria do município de Belford Roxo entendeu que seria importantíssimo a gente fazer um evento sobre essa temática com um debate com diversos olhares sobre a mesma pauta. Então, são perspectivas para a gente poder depois pensar em ações de enfrentamento à violência contra a mulher. Ainda ontem, eu não posso deixar de destacar, eu estava vendo que na sexta-feira, né, a ministra Carmen Lúcia falou sobre a violência contra a mulher, né? Como que isso continua sendo um grande problema para as mulheres, e não é só no Brasil, é no mundo todo. Então, nós temos aqui pessoas renomadas, palestrantes renomados para falar sobre o tema, mas para nossa abertura, nós temos a nossa querida vice-prefeita Mariana Malta, o procurador-geral do município Rafael Alves de Oliveira, a secretária Tatiana Erviti, a presidente da OAB Belford Roxo, também que eu agradeço muito por estar aqui conosco, Silmara Berriel, e a presidente da Comissão da Mulher Advogada, minha querida amiga Andréa Barreto. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra aqui à nossa vice-prefeita, Mariana Malta. Bom dia a todos. Bom dia, Marisa. Obrigada pela Procuradoria ter organizado esse evento. E é com muita responsabilidade, como a Marisa falou, que a gente está aqui hoje para discutir a violência contra a mulher, e é um problema que exige a nossa atenção contínua, não só dos órgãos de fiscalização, como da prefeitura, como uma atuação conjunta. Eu fiz uns levantamentos aqui ontem e a gente estava vendo que no estado do Rio de Janeiro, só no ano de 2023, 87 casos de feminicídio, um aumento exponencial de 2,2% em relação ao ano anterior. E a gente sabe que, infelizmente, esses números na Baixada são ainda maiores. De janeiro a outubro de 2024, nós tivemos 20 casos de feminicídio, um aumento de 42,9% maior do que em relação ao ano anterior. E em Belford Roxo, o número foi ainda mais alarmante. As tentativas de feminicídio no nosso município, procurador, foram de 900% em comparação a janeiro de 2022. E aqui está o compromisso da prefeitura, eu estou aqui em nome do prefeito Márcio Canella. Eu ia falar no final, como o procurador tinha pedido, mas eu já vou adiantar, porque me trouxe muita alegria. É um compromisso do nosso prefeito a criação de uma viatura das guardas municipais para a Patrulha Maria da Penha, dedicada exclusivamente ao atendimento dos casos de feminicídio, garantindo mais segurança para as mulheres da nossa cidade. Eu ia deixar para o final, mas eu não aguento, eu fiquei muito feliz quando eu levei essa proposta para o Canela, com certeza. E, inclusive, ontem a gente também conversou, vamos melhorar a situação das iluminações públicas, porque a gente sabe que isso é um caso que aumenta os casos de feminicídio, as mulheres ficam mais vulneráveis quando a gente tem muitas vielas aqui, muitas ruas, que muitas vezes o transporte público não consegue deixar elas até perto da casa delas. Vai ser uma ação do município fazer com que essas mulheres tenham mais essas vias mais iluminadas para garantir mais proteção, e dizer que a Prefeitura de Belford Roxo, em meu nome, em nome do Márcio Canella, a gente está disposto a, como a doutora Maria Berenice disse, vamos criar o IBDFAN aqui, vamos criar esse combate à violência, ao empoderamento feminino, e esse é um compromisso do nosso governo. Eu fico muito feliz com esse fórum, esse primeiro fórum organizado aí pela Procuradoria, com a presença de tantas pessoas importantes e engajadas nessa causa, que a gente sabe, como a doutora Maria Berenice disse, mais importante do que uma mulher feminista é um conjunto, é um grupo feminista, e isso também o nosso prefeito tanto é que eu sou a vice dele, estou aqui representando as mulheres do governo, e eu fico muito feliz e que esse fórum seja um espaço para a gente compartilhar conhecimento, discutir políticas públicas e, de fato, nos cercarmos de apoio às mulheres, porque juntas nós podemos fazer a diferença e tenho certeza que a gente vai fazer no nosso município. Muito obrigada a todos. Obrigada, Mariana. Ficou muito feliz. Sua fala Eu foi fico muito feliz já também de estar aqui. já aquece muito os nossos corações, viu? Fico muito feliz de estar trabalhando com você, sinceramente. É um prazer também, tenho certeza disso. Eu vendo um fórum como esse, eu vendo posições como essa, assim, me deixam... Tá no lugar certo, na hora certa. É um prazer estar com vocês aqui.
Bom, vou passar a palavra agora para o nosso procurador-geral, Rafael Alves de Oliveira, por favor. Bom dia a todas, bom dia a todos. É uma alegria enorme falar aqui nesse nosso primeiro fórum. Vocês estão me ouvindo bem? Nosso primeiro fórum da Procuradoria. E nesse mês da mulher, a doutora Marisa, que está lá com a gente na Procuradoria, deu essa ideia da gente prestigiar essa problemática da violência doméstica contra a mulher, que foi já integralmente não só acatada, como amplificada com a nossa vice-prefeita, Mariana Malta, que tão bem representa aqui o governo do nosso prefeito Márcio Canella. Eu fico muito feliz, antes de mais nada, antes das saudações, inclusive, eu queria externar meu orgulho, minha gratidão por participar desse governo, que é um governo muito sensível, não só a essa pauta, mas a pauta de muita necessidade desse povo da Baixada Fluminense, da região que eu nasci, que meus filhos nasceram, que minha esposa nasceu. Eu conheci a minha esposa em Belfor Roxo, na Praça de Heliópolis. Então, quer dizer, a gente tem muita história com a Baixada Fluminense, com Nova Iguaçu, onde eu fui muitos anos procurador-geral, e agora, imensamente orgulhoso, estou em Belfor Roxo. Mas a gente vê, doutora Maria Berenice, uma mesa dessa, virtual, né, tão qualificada, me deixa com sensação de responsabilidade muito grande, mas com muita gratidão também. A senhora hoje fazendo a palestra, a nossa presidente, primeira presidente da subseção de Belfor Roxo na história, doutora Silmária, minha amiga, que está fazendo, já começou como prefeito Márcio Canella numa arrancada violenta e vai fazer uma gestão muito bacana à frente da OAB da nossa cidade, que também, fazendo uma analogia à problemática severa da violência doméstica contra a mulher, essa questão da região da gente, a densidade demográfica, essas dificuldades históricas que passam os municípios da Baixada Fluminense, acaba refletindo no nosso trabalho, na Procuradoria, no governo, especialmente, e na OAB. Eu fui presidente muito tempo da Comissão de Prerrogativas de Nova Iguaçu, e lá os abusos das prerrogativas do advogado são extremamente mais altos do que na capital e nas cidades mais desenvolvidas intelectualmente e culturalmente. Então, a gente que ocupa espaço de poder na Baixada Fluminense tem uma responsabilidade um pouco maior. Aí a gente tem aqui presente o meu amigo querido, uma referência, o desembargador Wagner Sinelli, a delegada da cidade, a minha subprocuradora-geral, doutora Vitória, inclusive, doutora Maria Berenice, a procuradoria ela é composta é, muito mais por mulheres do que por os homens, inclusive. A minha sub-geral, mulher, a maioria dos cargos, ali não é paridade, não. A gente está perdendo agora. Os homens, agora, nós somos minorias aqui. E a qualidade aumentou significativamente. Eu não sei, é até meio covardia dizer de qualidade técnica, mas com certeza a sensibilidade da mulher dá um toque diferente para a Procuradoria. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês. É o primeiro de muitos eventos que nós vamos fazer à frente da Procuradoria. Aqui a gente vai discutir temas relevantes para a sociedade brasileira, especialmente com essa sensibilidade e esse olhar do povo da Baixada Fluminense, especialmente da cidade de Belfor Roxo, que, como muito bem destacou a nossa vice-prefeita, é uma cidade que atravessa dificuldades, como todas as outras da Baixada, e o nosso desafio é enorme à frente desse governo. Sempre foi muito incentivado, e a gente tem um entusiasmo muito grande por conta do apoio que a gente sempre teve do prefeito Márcio Canella. Então, acredito que, de verdade, isso não tem nada de político e nada de diferente do que eu estou dizendo aqui. É uma proposta que nunca foi imposta na cidade, então a gente começa com esse senso de responsabilidade, mas também com gratidão a todas vocês aí que vão fazer essa manhã da gente muito mais especial. Como ninguém entrou nesse link para me ouvir, e sim ouvir a professora e doutora Maria Berenice, eu vou deixar só um abraço afetuoso a todas vocês, especialmente a Marisa Gaudi, minha irmã, minha amiga, que organizou isso com tanto afinco. E vamos em frente.
um passo de cada vez. Muito obrigado por todos estarem aqui. E agora vamos ao que importa, que é a doutora Maria Berenice. Obrigada, Rafael. Tenho certeza que a sua parceria é que faz muita diferença, né? Para que a gente possa avançar nessa pauta. Homens parceiros, como a gente estava dizendo mais cedo, né, Berenice? Toda a sociedade tem que estar envolvida, não só as mulheres, senão a gente não avança, né? Bom, vamos passar a palavra agora à nossa secretária da Mulher, Tatiana Evite, por favor. Bom dia a todos. Para mim é uma honra estar participando desse fórum. E, primeiramente, eu quero agradecer e falar o quanto eu tenho orgulho de caminhar ao lado de uma mulher, uma vice-prefeita, que hoje eu falo como munícipe, né, e como secretária da Mulher do município de Belfor Roxo, como é bom a gente ter ao lado uma mulher que possa nos representar tão bem quanto você, Mariana Malta. Falar para vocês um pouco do CIAMBEL, né? O CIAMBEL é o Centro Especializado à Mulher do município de Belfor Roxo, onde nós temos uma equipe multidisciplinar maravilhosa, onde a gente acolhe as nossas mulheres com psicólogo, com psicopedagoga, com assistente social, com advogados. Falar que nós residimos ali na Avenida Joaquim da Costa Lima, número 2490, onde a gente faz um trabalho das 8 às 17 horas, tá? Com total comprometimento, com total acolhimento a essas mulheres que sofrem, que são acometidas por essas violências. Falar para vocês que a gente tem um orgulho imenso de ter também como parceria a primeira DEAN, junto com o 39 BPM, e que eu, como secretária da Mulher, estou aqui também para poder garantir, para poder dar o que essas mulheres realmente precisam, e é um orgulho imenso estar aqui. Vamos começar o nosso fórum. Tatiana, muito obrigada. Seu trabalho realmente orgulha a cidade e as mulheres, né? Porque a gente sempre fala que não basta ser mulher para falar. Sendo mulher, a gente tem propriedade, porque a gente tem lugar de fala, porque a gente sente as coisas, né? Mas a gente precisa se capacitar, a gente precisa ter competência, né? E a gente precisa muito que deem valor também ao nosso trabalho, né? E nos deem, nos deem não, né? Não nos impeçam nos espaços, né? Então você é essencial nesse trabalho. Eu te agradeço muito por estar aqui conosco, trazendo a sua experiência para o nosso debate, né? Bom, agora eu vou passar a palavra para a nossa presidenta da OAB, doutora Silmária, por favor. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, doutora Marisa, o convite. Estamos muito honrados de participar. Bom dia a todos e a todas. E, assim, a nossa vice-prefeita, Mariana, já disse todos os problemas que Belfor Roxo enfrenta com a violência à mulher. E nós temos uma comissão que tem como presidente a doutora Andréia Barreto, que vai estar à frente e tem lutado muito também, tem feito vários fóruns nesse sentido. Então, assim, eu não vou me alongar, porque acho que a doutora Mariana já disse tudo, deixou muito pouco para eu falar. Estamos todos também querendo ouvir a doutora Maria Berenice, né? Mas eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, e a OAB está de portas abertas para o que for necessário nessa luta do combate à violência à mulher. Um bom dia a todos. Obrigada, Silmara. A gente está de mãos dadas com a OAB, né? Essa rede é muito importante para todas e todas nós. Sempre estivemos, né, Maria? Sempre. De longa data. Obrigada. Agora passar a palavra para a nossa querida Andréia Barreto, presidente da Comissão da Mulher, da OAB Belfor Roxo. Estão me ouvindo? Bom dia, estão me ouvindo agora, né? Bom dia a todos e a todas. Marisa, muito obrigada pelo convite. Parabenizo você pela iniciativa e vejo que essa preocupação não é só nossa, da OAB Belfor Roxo, com esse aumento alarmante da estatística da violência contra a mulher, do feminicídio na Baixada, que vem crescendo a cada dia. A gente vê aí 4 casos no estado, um é na Baixada. 20% dessa situação toda, 20% é em Belfor Roxo. E isso nos preocupa muito, não só como entidade, mas como mãe, como mulher
e fico feliz pela iniciativa. Parabéns a todos. Obrigada, Andréia. Obrigada, Andréia. Sua parceria sempre foi muito importante. E agora em outros espaços, né? Mas a gente está junto. Bom, vou passar então agora a palavra para a nossa querida Maria Berenice Dias, com a sua vasta experiência. Eu brinquei no início que ela é a nossa diva no IBDFAM, porque a Berenice é o nosso farol mesmo, né? A gente realmente segue aí os passos dela. Muito orgulho, viu, Berenice? Eu aprendi muito no início da minha carreira, através dos livros da Maria Berenice, o primeiro que eu li, Manual das Famílias, né, Direito das Famílias, e o IBDFAM é sempre vanguarda, mas a Berenice especialmente, né? Aquela pessoa em que eu particularmente me espelho, não posso perder essa oportunidade de mais uma vez dizer isso. Então, vamos ouvir a nossa vice-presidente de IBDFAM, Maria Berenice Dias. Gente amada, um momento como esse é tão especial, que eu gostaria que vocês se derem conta do significado. Então, a Marisa está muito de parabéns, e não tem uma coisa que a Marisa me convide, me peça que eu não faço, porque ela é um foguete, assim, né? Ela vai, né? Porque, assim, todas as pessoas que me antecederam, que já falaram, estão absolutamente surpresos, chocados, assustados com um quadro de violência que existe no mundo, no país, nas capitais, em especial na Baixada e em Belfort Roxo. E nós aqui todos reunidos com essa mesma angústia e essa mesma preocupação, a gente tem que pensar assim, o que nós vamos fazer? O que nos alcança? Onde é que nós vamos? Eu quero cumprimentar a Mariana, a vice-prefeita, por já ter tido 2 iniciativas fantásticas, sabe? A partir do momento que se começa, a gente se dá consciência, no momento que este assunto começa a circular e vem o mês da mulher, e se promove um evento como esse, com todo este significado e abertura, nós vemos assim, já temos resultado. A Patrulha Maria da Penha é fundamental. Né? Iluminar as ruas é fantástico também. E eu só queria deixar assim, um recado para o Rafael, que já se mostrou tão feminista. Rafael, os homens não estão perdendo nada, eles não estão perdendo espaço. Quem perdeu até hoje os espaços de poder fomos nós. O que nós queríamos é simplesmente ter voz, ter ver, ter visibilidade e sermos respeitadas e o direito de ocupar todos esses espaços. Porque no momento que nós temos que nos dar conta disso e que nós avançamos em alguns escassos espaços que ainda são raros, infelizmente, todas as instituições, inclusive no âmbito do Poder Judiciário, que se o ingresso é por concurso, então há um número significativo de mulheres, mas quando a ascensão na carreira começa a depender da escolha dos outros, né? Todo mundo escolhe o seu espelho, e com a maioria das cortes são constituídas por homens, há sempre essa indicação de homens para ocupar determinados espaços. Então, assim, Rafael, recebe essa, assim, que bom que as mulheres estão chegando, porque não tem como nada se fazer para decidir qualquer coisa se não tem mais de um olhar. Não é possível que se delibere determinadas situações, sabe, sem ouvir o público-alvo de qualquer decisão. E aí nós temos paridade entre homens e mulheres. Não tem nenhum motivo para nós não termos paridade nas instâncias de poder, sem tirar espaço de ninguém, só ocupando o que nos cabe. Bom, da violência, todo mundo sabe. O que eu quero trazer aqui é a saída disso.
acho que temos uma ferramenta. Temos uma ferramenta fantástica. Até hoje, a melhor coisa que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, fez em toda a sua vida, que marca uma mudança absoluta de posições, é o protocolo de julgamento pelas perspectivas de gênero. Esse protocolo foi editado no ano de 2022, e há uma imposição de que todos os juízes e magistrados apreciem as demandas sobre a ótica das questões de gênero. No ano seguinte, foi feita outra resolução, criando um comitê para a implementação deste protocolo, com inúmeros encargos de divulgar, fazer cursos e tal, seminários e tal, para qualificar os magistrados para a adoção do protocolo. Só que, gente, a grande maioria das pessoas, dos advogados, dos magistrados, de desembargadores, como os aqui do Rio Grande do Sul, que tem câmaras especializadas que tratam das questões de direito de família e sucessões, nunca ouviram falar no protocolo, que dirá a obrigação de julgar sob essa perspectiva. Esses dias eu fiz uma palestra para 300 advogados, sabe, que trabalham na área do direito de família, e nenhuma pessoa que estava presente tinha ouvido falar no protocolo. Com isso, não adiantou nada o CNJ impor o cumprimento. Mas ele tem que funcionar. Esta é a saída. Nós temos assim, os juízes têm que se darem conta das questões de gênero. Porque nós sabemos que a justiça é machista, é misógina, sabe, é sexista, ela decide favoravelmente aos homens. A maioria da magistratura ainda é constituída por homens, sabe? Há um viés, mesmo as mulheres, às vezes até para serem aceitas, acabam se acomodando nessa posição e não tem outra saída. Então, aqui estou falando, sabe, perante vários advogados, a Marisa, que é procuradora do município, está aqui a Ordem dos Advogados. A minha fala vai ser assim, fazer mais do que um pedido, um apelo, uma súplica de que nós façamos que o protocolo seja aplicado. Porque se não for aplicado, os julgamentos dos juízes, sem atentar a essas questões, sem referir às questões de gênero, serão anulados. É isso que a resolução diz. Só que, como é que os juízes vão saber do protocolo? Como é que eles vão julgar pelo protocolo, gente? Aí é a nossa responsabilidade. Mais uma, que nós temos que assumir. Somos nós advogados, nós procuradores, sabe? Nós, Ministério Público, sabe? Que temos que trazer essa temática. Nos processos, buscar, desvendar, mostrar o que aconteceu, como é que as coisas aconteceram, invocar o protocolo, que ele é lindo, quem não leu, leia, é uma leitura super agradável, inclusive, didática, a gente se identifica muitas coisas ali dentro, e para os juízes julgarem, tem que trazer essa realidade. Vejam, há uns 15 dias atrás, eu fui fazer uma sustentação oral em Minas Gerais, que as câmaras de lá também são especializadas, e quando eu falei no protocolo, eles me olharam e disseram assim, o que vai essa mulher maluca falar aqui? Simplesmente havia sido retirado alimentos de uma mulher com 64 anos de idade, que tinha um problema de saúde, sob a justificativa que ela, durante os 14 anos que ela recebeu alimentos do ex-marido, ela nunca procurou o trabalho.
ela nunca foi buscar. E que o problema de saúde que ela tem, pelos laudos que foram apresentados, não são incapacitantes para o trabalho. Ou seja, julgaram uma mulher e condenaram uma mulher. E eu fui trazer o contexto dela, invocando o protocolo. Gente, quando essa mulher casou, jovenzinha, o acordo, o pacto que ela tinha com o marido, e você sabe o que acontece, porque metade das mulheres que têm filhos não voltam para o mercado de trabalho. Eles deliberaram de que ela ficaria em casa, cuidando da casa, dos filhos e tal, que é uma posição muito confortável para os homens, e que ele bancaria tudo. E ela fez a parte dela. E ele trabalhou e fez a parte dele. Quando se divorciaram, depois de muitos anos, ele assumiu pagar alimentos a essa mulher. Miséria de 5 mil reais, ainda que ele, deputado federal, fazendeiro, isso e aquilo. Muito bem. Ele teve outra filha e tal. A exceção, a obrigação alimentar com relação aos filhos desse casamento, que atingiram a maioridade, todos bem-sucedidos, porque a mãe se puxou muito para eles fazerem isso. E ele resolveu entrar com ação de exoneração de alimentos. E o fundamento do tribunal, do juiz de ter retirado, foi este. Bom, mas ela está ganhando há tanto tempo, não fez nada, não se puxou para trabalhar. Então, tem feito. Gente, mas isso não estava dentro do contrato que eles tiveram. Sabe, essa mulher nunca entrou no mercado e não tinha por que entrar, porque ele tinha um acerto com ele. Ou tácito, ou voluntário ou não, mas tinha. Quando eu explanei isso, invoquei o protocolo, eles meio que caíram para trás e resolveram manter os alimentos. Então, assim, por que eu consegui reverter isso? Porque eu trouxe protocolo, porque eu trouxe a realidade dessa pessoa. Que essa realidade que a gente conhece, vê com os nossos clientes. Só que nós temos que trazer isso. E tem que trazer invocando o protocolo. Então, nós temos que ensinar juízes. Nós temos essa missão. Gente, nós já assumimos tantos encargos na vida, então não é? A vida de nenhuma das mulheres é fácil. Nenhuma das mulheres é fácil. Por todo esse contingenciamento cultural que nós temos, sabe, que fomos criadas para sermos obedientes, para brincarmos de bonequinha, cuidarmos da casa, nos botaram na cabeça que a única coisa que nós tínhamos que sonhar era com isso, de casar, ter filhos, ser feliz para sempre, e que nós precisávamos arranjar um homem para chamar de seu, e que isso dá um status diferente para a mulher. E as mulheres passam a vida sonhando com isso. E quando elas casam, naquela cena dantesca que tem o casamento, aquele desespero, sabe, de pegarem um buquê para ser o primeiro a casar. Gente, eu acho que quem tinha que fazer essa correria era o homem. Sabe? Porque o homem foi criado por uma mulher, depois casa e acaba sendo cuidado primeiro pela mãe, depois pela mulher, e é ele que tem que correr atrás, porque ele é incompetente com essas coisas, nunca deixaram ele brincar de boneca, nem entrar na cozinha. Então, assim, se nós nos dermos conta, sabe, porque a grande reação que eles têm quando a mulher toma a iniciativa de se separar, como assim? Sabe? Eles são, sabe, os poderosos, são eles os detentores do poder, são eles que deliberam as coisas, não são as mulheres. Como é que eu vou ficar? Ela não é minha, não vai ser de mais ninguém? Por acaso somos objetos de algum dos homens? Não, nós não temos nem a liberdade de autodeterminação, de entrar no relacionamento e sair de um relacionamento, porque isso nos coloca em risco de vida. Assim, nós precisamos, precisa haver uma mudança cultural. A mudança cultural parte do momento em que nós conhecermos melhor essas realidades culturais e trazermos isso para serem apreciadas. E acho que, gente,
não tem outra maneira a não sermos todos nós brasileiros do protocolo. Sabe? Trazemos sempre o protocolo. E se o juiz não disser nada, recorram aos tribunais pedindo a nulidade da sentença por falta de exame de um dos fundamentos trazidos, sabe, na demanda. Mas eu tenho assim, certeza de que este é um dos caminhos para se avançar até para esta luta que nós todos estamos travando de reduzir, né, este desequilíbrio de forças entre homens e mulheres, sabe, onde nós somos as grandes vítimas, porque não é possível que a gente continue, que o lar continue sendo o lugar mais perigoso de uma mulher estar. É isso que eu queria deixar para vocês, agradecer esse momento, cumprimentá-los por esse evento, e mais uma vez, Marisa, está de parabéns. Obrigada, Berenice. A gente fica aqui, gostaria de ficar muito tempo te ouvindo. Isso tudo que você abordou aqui realmente é muito amplo, né? Nesse pequeno tempo trouxe muitas coisas que dariam vários eventos, né, sobre várias coisas que você falou. O protocolo de gênero é algo até que a Priscila Nunes vai falar, é a última pessoa a palestrar hoje, que vai falar da experiência que a gente teve na Caixa de Assistência, né, com a Advocacia Sem Machismo, e como que a gente enfrenta todos os dias, nós, mulheres advogadas, como advogadas, e as mulheres partes nos processos, né, quanto a violência acontece e passa tão despercebido às vezes, porque é naturalizado, né? E aí vem um protocolo realmente para nos auxiliar nisso, o protocolo de gênero, e a gente tem obrigação mesmo, como advogadas e advogados, de levar o advogado que constrói a jurisprudência, né? A gente precisa estar atento a isso, realmente. A ministra Carmen Lúcia estava dizendo, nem todos estão favoráveis à igualdade. A gente precisa entender que é isso mesmo. A gente tem na Constituição Federal a igualdade que é formal, né? A gente não atingiu, está longe disso, né? A gente tem a violência política, enfim, a gente tem tantas questões, é o que eu digo, às vezes a gente chega num espaço de poder, mas como a gente se mantém lá, né? Temos aqui a Mariana que pode, com certeza sente isso, eu não estou falando especificamente de hoje, no cargo que ela está, mas tudo que ela desempenhou, e hoje ela está num cargo de destaque mesmo, né? E como difícil para nós permanecer nesse cargo, cada dia, né? Eu dizia muito isso lá na Caixa, todo dia é um 7-1 para uma mulher no espaço de poder. Porque ela tem que ficar se reafirmando, ela tem que, né? Cortam a sua palavra, te interrompem, não dão atenção, enfim, uma série de coisas que a gente poderia falar, e a palestra não é minha, é que a Berenice, ela empolga a gente, puxa tudo que a gente pensa, que sente, né? Então, eu queria agradecer muito, muitíssimo a Berenice e a todos e todas que estiveram aqui nessa primeira parte do nosso evento. A gente agora encerra aqui, podem ficar, por favor, mas a gente passa aos palestrantes, né? Primeiro, o nosso querido amigo desembargador Wagner Sinelli, que também é um homem com muita sensibilidade ao tema, né? Sempre conheci o desembargador justamente nessa pauta, com o trabalho que ele faz, que ele vem desempenhando, os livros que ele já publicou, e é uma alegria para nós, desembargador, tê-lo aqui. Muito obrigado. Meu bom dia a todas as pessoas, as quais eu cumprimento nas pessoas da doutora Marisa Gáudio, da doutora Mariana Malta, vice-prefeita, e da desembargadora, jurista, né, Maria Berenice Dias, que é uma figura de projeção nacional, né, conhecida de todos nós. É uma alegria participar de um evento, porque esses eventos, que no mês de março acontecem muito, eles acontecem em outras épocas do ano também, eles são muito necessários, porque precisamos muito falar sobre isso tudo. A pauta envolvendo a violência de gênero, a violência contra as mulheres, é uma pauta antiga, histórica, urgente, e não basta nessa vida um homem ser um homem que não enreda mulheres em relações abusivas. Nós precisamos que todas as pessoas tenham esse tema como fundamental e que participem dele, que não se omitam, é necessário. Isso e o motivo, aliás, são muitos motivos, né? A gente não pode achar que o problema
na escravidão fosse só do escravizado, ou que o problema do Holocausto, aquela tragédia que foi o nazismo da Alemanha, fosse um problema só dos judeus ou de quem mais era levado para os campos de concentração. Toda vez que o tema for direitos humanos, dignidade humana, com todas as pessoas desse planeta, e a gente precisa, portanto, estar irmanados, ombreados para essas questões sociais fundamentais e sem as quais a gente não vai melhorar de patamar civilizatório. Claro que as mulheres é que têm uma legitimidade mais que natural para falar do tema, mas pedindo licença, a gente dá as mãos para poder tratar do assunto juntos e juntas, para melhorar esse quadro. A ONU falou, a questão de 2 anos, que vamos levar uma base de 300 anos para encontrar a paridade de gênero no planeta Terra. O Brasil tem muitos problemas e outros lugares do planeta também. São mais de 200 milhões de meninas e mulheres vítimas de mutilação genital feminina. Isso acontece em certos lugares, como países africanos ou no Oriente Médio, mas cada lugar desse planeta tem sua peculiaridade, né? O casamento infantil, que ainda existe em tantos lugares, inclusive no Brasil, casamento precoce, e tantas outras formas de dominação, de inferiorização, de subordinação da mulher pelo homem numa sociedade marcada pelo patriarcalismo. Como diz a Chimamanda, escritora nigeriana, negra, intelectual, que eu adoro, pode ter feito sentido na história o músculo ser determinante da proeminência, né? Lá na Era das Cavernas, talvez em Roma Antiga, na Idade Média, mas hoje em dia isso não faz o menor sentido, porque homens e mulheres detêm a mesma capacidade mental, intelectual, intelectiva. Então, o mundo do século XXI há de ser um mundo marcado pela paridade, e essa equação violência e empoderamento da mulher é fundamental, porque quanto mais empoderada a mulher estiver, menos sujeita à violência ela estará, tanto no plano pessoal quanto enquanto grupo. E fato é que a trajetória é longa, e eu imagino o que não foi para Maria Augusta Saraiva, desembargadora Maria Berenice. Maria Augusta Saraiva foi a primeira mulher a se graduar em Direito lá no Largo de São Francisco, no ano de 1902, em São Paulo. Naquele dia que ela se graduou, naquela turma de 15 alunos, e ela era a única mulher, porque nenhuma mulher antes tinha se graduado em Direito, todos os juízes, promotores, delegados do Brasil, todo o sistema de justiça era dominado 100% por homens. O tempo passou, já são 123 anos, ela foi uma advogada do júri, inclusive, e nós ainda não encontramos essa paridade, né? Estamos caminhando para isso. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que eu integro, tem essa paridade, ou praticamente tem essa paridade, mas quando se olha para o segundo grau ainda não tem. Para se refletir no segundo grau, a gente ainda tem um caminho pela frente, né? Mas haverá de se refletir sim também. E quando a gente olha para as polícias, para o Ministério Público, para todos, a gente vê quanto que ainda falta, né? E quando eu falo, por acaso, o Tribunal de Justiça tem essa situação, né, de uma paridade ou uma quase paridade, mas há tribunais, até tribunais menores, que são compostos quase que exclusivamente por homens, né? Então a gente tem assim um caminho ainda muito longo, né, nessa estrada. Eu sei do meu tempo de fala, e a Marisa sabe que eu trouxe um vídeo que é o Sobre Ela, é um vídeo que eu produzi, é um roteiro que eu escrevi, é um vídeo que eu produzi, ele é um curta-metragem de animação, ele dura 5 minutos. Esse curta-metragem de animação, eu não sei desenhar, então a turma que me ajuda que veio firme para ficar bonito, né? E esse vídeo a gente colocou em vários festivais, ele foi selecionado em muitos, ganhou alguns, geralmente quando tinha festival tratando de questão de gênero ou de empoderamento feminino. E eu só vou dar uma pista, né, porque a gente está aqui no online, vai ser tudo assim um tanto rápido. Esse vídeo de 5 minutos traz uma história de uma relação abusiva, e essa mulher que tá, o preto e branco é o presente é ela num funeral, ela está num funeral. E ao longo do vídeo vai sendo passado numa retrospectiva cronológica ao colorido,
no momento que ela conheceu o rapaz na praia, as várias fases que vão se desenvolvendo ali. Dado esse mini spoiler, eu vou pedir para fazer... O vídeo não tem falas, ele tem som, mas ele não tem falas. Para passar o vídeo, a gente aí continua, por favor. Eu espero que não tenha uma questão técnica. Se tiver, não tem problema. A gente segue em frente também. Tem não, peraí que os meninos estão aqui, estão arrumando. Tô rapidinho, tá? Tá tudo certo aí, viu? Acho que vai entrar agora, doutor. Tá bom. Aconteceu alguma coisa, né? Vamos em frente, então, porque a gente corre o risco de comprometer o tempo do evento. Esse vídeo está disponível no YouTube. O título é Sobre Ela. Ele está ancorado numa página chamada Urca Bossa Jazz. Meu hobby é música, então tem essa página lá. Dentro dessa página tem esse vídeo, né? O vídeo ali, que a gente não viu, é uma história... A gente vai deixar disponível na descrição do nosso link no YouTube, tá? Tá excelente. Mas, basicamente, ela está no enterro, que ela supõe seja do companheiro dela, do marido dela, e vai recapitulando os vários momentos da vida até quando chega no momento de uma primeira agressão, e depois ele pede perdão, é o ciclo, né, da violência, ou a espiral da violência, que a psicóloga americana Lenore Walker desenhou, né, e que é caracterizado pelo momento da tensão, depois pela explosão, e depois pela lua de mel, honeymoon, o pedido de perdão, aí parece que tudo ficou bem, mas vai repetir, e vai repetir, e repete outras vezes com a tendência ao recrudescimento. O homem que agride, o homem que bate, é o homem que mata. Eu não estou dizendo que todo homem que agride vai matar, mas o homem que mata é o homem que pratica violências, né? Então, assim, aí ela vai com uma dificuldade para assumir perante a amiga, até que a amiga tanto insiste, ela rompe o silêncio, que é uma fase muito difícil. Primeiro, é a pessoa se dar conta de que vive uma situação de violência. Segundo, é romper o silêncio, ela tem vergonha. Se ela tiver prole, se ela tiver filho, se ela for dependente financeira, costuma ser.
Então, são amarras que ela tem que tornam a vida dela e as escolhas muito difíceis, né? E essa amiga depois acolhe e insiste que ela vá à polícia. Ela vai na polícia. Ela resolve desistir de entrar na delegacia. A amiga liga para ela e fala, entra aí dentro, vai lá dentro. Ela é recebida por homens, delegado, policial, que de uma maneira burocrática atendem a ela. E ela deixa aquele papel dela, que ela preenche, em cima de uma pilha gigante de outros tantos papéis. Ela vai embora, chega em casa, prepara a mala, resolve que é o dia de ir embora, ela não vai mais viver aquilo. Ele encontra com ela na hora que ela está saindo, ele impede a saída dela, mas só que naquela disputa, ela se defendendo, ele é projetado contra uma quina de uma espécie de mesa, ele bate a cabeça e ele cai no chão. Parece que ele morreu, o féretro segue, e na hora que abre o caixão, quando ela olha, quem morreu, na verdade, foi ela e não ele. Então ela se desintegra e ela vai para o caixão onde está o corpo físico dela, e ao fundo está ele já com outra mulher, e na hora de ir embora, ele pega o braço da outra mulher e puxa com força, como ele puxou com força no primeiro beijo lá na praia, aquela coisa assim de dominação. Então, é um vídeo para a gente falar desses temas, retratando o ciclo da violência, retratando a necessidade do rompimento do silêncio, como é importante poder ter uma delegacia de atendimento à mulher, uma DEAN, começaram em São Paulo no ano de 85, se espalharam pelo Brasil, as capitais têm, mas a maioria das cidades não tem. Nem 7% dos municípios brasileiros contam com DEAN. É melhor quando tem DEAN, né? E em alguns lugares tem DEAN, mas não funciona 24 horas. Tem que funcionar 24 horas. Então, assim, quanta coisa que se depende, né? O judiciário sozinho não vai resolver nada, a polícia sozinha não vai resolver nada, ninguém sozinho vai resolver nada. Nós temos que resolver coletivamente, temos que sensibilizar quem? Para a DEAN? O governador, né? Os políticos, que eles entendam que isso é necessário. Temos abrigos? Temos. Número suficiente? Não. Insuficiente. Então, assim, essa sensibilização ela é fundamental. E uma coisa que eu acho, e eu sinto muita pena de não ver mais, são campanhas. A gente puder ligar uma televisão e ter uma campanha sobre o assunto, para sensibilizar as pessoas. No município de Itatiaia, onde eu vou algumas vezes, e tem uma Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, é a Luciana, que é a Cavalari, que é a secretária. Poucos municípios têm secretaria públicas de políticas públicas para mulheres. Alguns têm uma subpasta, uma subsecretaria, geralmente dentro da assistência social. É muito bom que tenha, ajuda muito. Então, lá em Itatiaia, ela teve a ideia, ano retrasado, de espalhar as placas conscientizadoras, como se fossem placas de trânsito espalhadas pela cidade, nos postes e em vários lugares. Diga não à violência contra a mulher, diga basta de violência, e espalhou aquilo tudo, né? Então, aquilo ali é uma forma, é uma campanha pública, dizer, olha, eu estive lá agora, recentemente, mês passado, nesse mês de março, né, até para um evento sobre o tema da violência contra a mulher, reunindo muitas pessoas, e ela adotou a campanha do Banco Vermelho também, que é uma campanha internacional, espalhando o Banco Vermelho, seguindo lá as regras do Banco Vermelho, e que fala, ó, violência contra a mulher é crime, tal. Então, para ficar bastante visível, para que as pessoas possam internalizar a gravidade que é da violência contra a mulher, a gravidade que é uma pessoa se achar dona da outra, se achar que a outra é uma coisa, há uma coisificação da pessoa, como se a pessoa fosse um objeto realmente. Não é. Ninguém é objeto de ninguém, né? Então, a gente tem uma caminhada longa. A doutora Maria Berenice falou dessa ferramenta importante, que é o protocolo, né, o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que começa por quê? Porque Márcia Barbosa de Souza, uma mocinha lá na cidade dela, teve um encontro com um então deputado estadual, que era o Aércio Pereira de Lima, e porque ele era deputado, ele foi acusado de assassiná-lo, ele foi condenado por isso, mas foi condenado por isso 10 anos depois do fato. Como ele era deputado, não tinha licença da Câmara para ser processado, e isso acabou batendo na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que falou, Brasil, vocês têm que tratar melhor esses temas, tal qual também foi feito
no caso da Maria da Penha, né? Quando falou, olha, Brasil, vocês têm que tomar providências. Aí, Lei Maria da Penha, por conta do caso da Maria da Penha, agora por conta da Márcia Barbosa, do caso da Márcia Barbosa, a gente passou a ter o julgamento. E como a doutora Berenice falou, os operadores do direito não conhecem. Né? É tipo um disco voador, dizem que tem, mas ninguém viu. Né? A gente precisa conhecer. No Tribunal do Rio, há 2 anos, nós colocamos no site do tribunal, e não só isso, o então presidente do tribunal, Ricardo Cardoso, mandou imprimir o protocolo e mandou entregar com ofício para cada desembargador e juiz o protocolo para marcar. Não é garantia que ninguém vai ler, mas é mais um incentivo, e deu publicidade interna através do site e dos e-mails sobre a importância disso tudo, e ele assinando lá o ofício, entregando para todo mundo, né? E a Escola da Magistratura, e também lá o COGEM, que eu participo, que a gente chama de COGEM, mas é assédio moral, sexual e qualquer tipo de discriminação, a prevenção e enfrentamento, é o comitê para o público interno que trata desse tema. Então, aí, a escola, que é a ESAG, a Escola da Magistratura, a gente tem feito cursos permanentemente sobre o assunto, para sensibilizar também as pessoas. Porque não adianta existir o protocolo se os operadores do direito não estiverem familiarizados com ele ou acharem que ele só vai ser aplicado para os casos que envolverem crime, o que também não é verdade. Ele vai ser aplicado em muitas outras competências. Aliás, muito na vara de família também. Então, a gente precisa conhecer mais o protocolo. Eu vi a Leila do vôlei, que é a senadora, na terça-feira posterior ao 8, né? O 8 foi um sábado, 9, 10, 11, dia 11. Ela fez um pronunciamento lá na tribuna do Senado, onde ela dizia que está cansativo a gente falar só para a gente. Ela queria dizer com isso, está cansativo nós, mulheres, que brigamos por essa importante causa, ficarmos falando, mas falarmos apenas pregando para as convertidas. A gente quer ser ouvida por todos, a gente quer que todos entendam. Não é mimimi, isso é sério. Isso não é assunto de direita e de esquerda, não é nada disso. Isso é um assunto de violência. É violência. Quem que pode ser a favor da violência? Quem que pode estar preocupado? E existe uma questão de gênero que é sociológica, é estatística, e ela não é só quantitativa, ela é qualitativa também, no sentido que eu dou para qualitativa, que é o seguinte: eu não fico um dia da minha vida sem tomar conhecimento de alguma coisa drástica que aconteceu com uma mulher Brasil afora. Né? Geralmente feminicídio, mas às vezes outras coisas também acontecendo, e eu não vejo isso acontecer, aquele fato acontecer ao contrário, uma mulher fazendo aquilo com o homem. Né? Um dia desses aí, já passado, o rapaz pegou a namorada de 19 anos, colocou em cárcere privado e tatuou o nome e sobrenome dele no rosto dela. Eu não conheço o contrário. Não tem, sabe? Não tem. Então, não é quantitativo, sim. Então, existe, de fato, uma violência que é marcada pela questão do gênero, que a gente tem que estar atento, e a gente precisa repensar isso tudo. E a educação é fundamental também, né? Copiando, né, tantos projetos que a magistratura já fez, através de suas associações, ou tribunais, ou de ir à escola. Né? Eu tenho ido, o nosso tribunal tem ido, quando convidado também, e a gente provoca alguns convites para ir falar com a garotada, né? Com a garotada. Né? Geralmente tenho ido na rede pública, e o projeto que a gente tem tratado se chama Letrarte, Letras e Artes pela Paz no Lar, para que a garotada possa identificar os sinais da violência no início, para que os meninos evitem replicá-los, né? Aqueles que tiverem exposto a ela ou conhecerem. É cultural também, né? Ele pode não ter aquilo na casa dele, mas é só ligar o rádio, aí tem uma música que toca, que se te agarro com outro te mato, te manda algumas flores e depois escapo, ou dói, um tapinha não dói, só um tapinha, a mulher dizendo que um tapinha não dói, um tapinha dói, quem dá o tapinha faz outras coisas também. Então, para falar com a garotada e para as moças também, porque não é no primeiro beijo que ela vai perceber o futuro, né? O primeiro beijo é uma beleza. E o depois? E o controle que vem no dia a dia, nas pequenas coisas, e que do pequeno controle vira uma agressão física, que, né, são vários tipos de violência, e depois temos aí
o 5º lugar mundial no ranking de feminicídio, e o planeta não tem só 5 países, o planeta tem umas 200 nações ou mais, então é uma tragédia. 1463 feminicídio, que a gente sabe, né? Até no início, a doutora Mariana Malta falou assim, que na Baixada esses números são ainda maiores. Não é na Baixada, esses números são maiores no Brasil inteiro. Por quê? Nós temos situações que, por conta da investigação não avançar, a gente não sabe qual foi o motivo, não sabe qual foi a autoria, aquele afogamento na praia que foi dado como afogamento, sabe? Tantas possibilidades. Quer dizer, então, quando diz que em 23 foram 1.463 vítimas de feminicídio, isso é pelo menos, porque é daí para cima, né? A gente não alcança essa cifra oculta completamente. Eu já me estendi bastante, eu agradeço, né, toda a atenção de todas as pessoas e registro aqui a satisfação imensa de estar num evento pela primeira vez na minha vida, já assisti falando, mas de estar numa mesa com a doutora Maria Berenice. Obrigada, desembargadora. Assim, esse vídeo vai ficar disponibilizado, né? Que pena que a gente não pôde vê-lo até o final. E realmente eu já assisti, né? Tive a oportunidade de assistir. E a palestra hoje teve que ser mais curta, mas realmente, Berenice, tudo que o nosso amigo desembargador traz aqui sobre esse tema é muito relevante, né? E vindo de um homem, a gente sempre fica muito contente, porque a gente sabe que a voz do homem é tão mais ouvida, né? Então, quando fala sobre violência contra a mulher, um homem falando, a gente sabe que tem uma repercussão boa, né? E, logicamente, sabendo o que falar, e é muito pertinente a fala do desembargador Wagner Cinelli, e os livros dele eu tenho, já li, recomendo, porque até para homens lerem, porque é uma linguagem, sabe, tudo que ele traz de uma forma que é uma leitura fácil, não é uma leitura rebuscada, não é uma leitura difícil, então a gente pode disseminar isso, como ele bem falou, né, a questão da informação, da educação, através também desses livros. Então, muito obrigada pela sua presença, desembargador. Obrigado. E só fazendo uma propaganda, que não há nenhum interesse comercial meu nisso, é o seguinte, nós lançamos uma música esse mês que tem um videoclipe, está nesse Urca Bossa Jazz, está lá. Ligue o Alerta. Ligue o Alerta é uma música que eu fiz com Gabriel Moura, parceiro do Seu Jorge, eu já tinha uma música com ele, tenho essa segunda agora, é um grande compositor, um grande cantor, e a Cris Delano, que é uma outra grande cantora, é que faz a interpretação, né? Ele tem umas imagens também, além das cenas de estúdio, e ninguém menos que Roberto Menescal toca o violão e fez a produção desse videoclipe. Tá bonito e trata exatamente de tudo que a gente conversou aqui. Bacana, muito obrigada. Tá? Eu acho que o nosso procurador queria fazer uma intervenção. Pode falar, Rafael, depois a gente passa para a Cristiana. Eu só queria agradecer mais uma vez, né, agora já depois de ouvidos os palestrantes, foi uma honra muito grande tê-los aqui no nosso primeiro fórum, e dizer, ratificar a ideia de que essa discussão, especialmente da violência doméstica contra a mulher, vai ser uma discussão permanente na Procuradoria-Geral do município de Nova Iguaçu, como a doutora Marisa destacou no início da gestão dela como presidente da Caixa. A gente participou de um projeto muito bacana, que foi a Advocacia Sem Machismo, e ali a gente fez palestras no estado todo, em grandes corporações, na Petrobras, Transpetro, foi uma iniciativa muito legal. E agora, na Procuradoria, a gente tem que dar o exemplo. Então, a gente vai partir internamente das estruturas do governo de Belford Roxo e dali para conscientização de uma forma mais ampla para a sociedade. Então, essa discussão vai ser permanente. E com relação aos nossos fóruns, também todos os meses nós teremos, e cada um abordando um tema específico. Esse foi o primeiro, e com um assunto que é muito caro para mim, para minha família. Como muita gente sabe, a minha mãe, pelo menos há 2 décadas, só trabalha com proteção à violência doméstica contra a mulher. Foi superintendente de políticas públicas para as mulheres e está lá até hoje, coordenando na Prefeitura de Nova Iguaçu. E aí, desembargador, só ratificando um pouco essa ideia da nossa vice-prefeita Mariana, isso é um problema endêmico na sociedade brasileira, mas por deficiências assim crônicas e já provadas assim estatisticamente,
A Baixada Fluminense, ela sofre muito, ela tem um número muito alto de pessoas sem formação estruturante ali, educacional, não digo nem só de terceiro grau, não, de ensino superior, não, mas tem deficiências graves. A estrutura, por exemplo, de saúde, educação, assistência social, que é promovida pelos municípios, especialmente na Baixada, é praticamente a única que se tem. Então é muito diferente a realidade, e isso afeta diretamente a proteção à mulher, porque é quase que cultural a violência doméstica contra a mulher nas cidades da Baixada, e há uma desinformação tão grande que, e aí a doutora delegada pode confirmar isso melhor até do que eu, que o agressor, em muitos casos, ele não tem nem noção que a conduta dele foi criminosa, porque ele acredita de verdade que assim era com o bisavô dele, com o avô, com o pai. Ele acredita de verdade que ninguém mete a colher, né? É uma questão mais de brio, os princípios são outros. Então, esse papel nosso de informar, de conscientizar, é muito mais importante, inclusive, do que a própria repressão, que também é necessária. Foi anunciada pela nossa vice-prefeita, essa patrulha da Maria da Penha é muito importante, porque dá a sensação de segurança para a mulher, de uma forma pedagógica, inclusive, as outras que às vezes não foram vítimas de uma violência mais dura, mas de que tem uma estrutura do governo que pode dar esse apoio, essa rede de apoio. Então, mas mais do que isso tudo, eu acredito demais na prevenção, na informação, em ambientes como esse aqui, para conscientizar da repressão e da sobre violência doméstica contra a mulher. Então, eu queria agradecer mais uma vez, em nome da Procuradoria-Geral do município de Belfor Roxo, agradecer a tão qualificada mesa aí que foi composta pela doutora Marisa, e era isso. Muito obrigado a todos, de coração. Obrigada, Rafael. Tá vendo, né, Berenice? Obrigado. Então, até a proposta que a Berenice fez da gente criar aqui o IBDFAN em Belfor Roxo está completamente aceita também. Eu até vou conversar com a subprocuradora-geral Vitória depois sobre isso. Mas a gente já sabe que o nosso procurador já está disposto a ajudar nisso, né? E pode até fazer parte também do nosso núcleo do IBDFAN. E não esperava nada menos que na Procuradoria a gente tocasse esse tema, né? Falasse da desconstrução do machismo permanentemente. Eu acho que é nosso papel também. Então, eu queria agradecer mais uma vez ao desembargador, sei que ele tem que se ausentar. Muito obrigada mais uma vez, tá, desembargador? Eu que agradeço, muito obrigado. Um bom dia para todas as pessoas. Bom dia. Deixa eu aproveitar que o desembargador está aí, já indiquei o seu nome, desembargador, para fazer parte do nosso congresso. O Rodrigo já olhou e já... Muito obrigado. Fazer parte do E uma última sugestão também, Prazer. doutora Marisa. Pedir para todo mundo abrir a câmera aqui para a gente tirar aquela foto ali do nosso congresso, do nosso seminário, né? A Tatiana, fotossecretária, estou vendo outras pessoas aqui. Vamos abrir já. Então, pronto. Oi? Já foi. Pode, você tira aí, Marisa? Peraí. Eu tirei algumas, mas aí não cabe. Aqui, como eu estou no celular, não cabe todo mundo que tá. A gente vai tirando. Tá bom. Tá bom. Tchau, gente. Obrigada, Obrigado, hein? Rafael. A gente vai passar agora a Cristiana Norato, que é delegada na cidade, mas que já comentei no início, né, que é uma pessoa que eu reencontrei com essa Cristiana desde um fato muito triste que aconteceu quando eu era eu era vice-presidente da Comissão da Mulher na OAB ainda, não era presidente. Olha quanto tempo isso tem, Priscila. E a gente teve um estupro coletivo de uma menor, né? E a Cristiana era delegada do caso, e a gente se encontrou nessas circunstâncias, mas eu pude perceber a importância e a seriedade do trabalho dela. Ela já foi também subsecretária, né, Cristiana, do Estado de Políticas Públicas para a Mulher. Então, uma pessoa super capacitada nesse tema, obviamente, mas também tenho um carinho muito especial por ela e agradeço muito
que ela pudesse estar aqui, que ela possa estar aqui hoje com a gente. A palavra é sua, Cristiane. Obrigada, mais uma vez, bom dia a todos. Antes de iniciar, eu queria quebrar o protocolo, tietar a professora, a doutora Maria Berenice Dias. Eu estudei para concurso lendo as jurisprudências dela, né? Que ela estava... Então, sempre se deparava com alguma polêmica, a gente, então, o que diz? O que está pensando? Então, é uma grande honra para mim, estou até emocionada de estar participando de um evento junto com a doutora Alice. Muito obrigada por presença da senhora. Uma grande fã, vamos falar assim. Eu queria também cumprimentar a mesa, cumprimentar a minha grande amiga, Marisa, né, de ter reencontrado, que desde 16, né, do estupro foi em 2016, e de lá vim atuando em outras delegacias e agora voltou a se encontrar. Queria cumprimentar também aqui a nossa vice-prefeita, que é com muita honra de estar mulher ocupando o espaço de poder. E isso é muito importante para nós. Cumprimentar também a Silmara Barriel, a nossa presidente do OAB, Belfor Roxo, que eu encontrei na sexta-feira, a posse, mais uma mulher, né? A OAB, o exemplo, né? Colocando uma mulher no cargo de direção. E é bom as mulheres, né, ocupando esses cargos. Eu falei, eu botei uma mensagem, foi no nosso grupo das mulheres. Está dando a pessoa falando. Não sei se... Cumprimentar a Andréia Barreto, a presidente da Alô. E... Oi? Posso? A gente falar aqui, Berenice, o seu microfone está aberto. Okay, né? Vou me apresentar para quem não me conhece, para quem está ouvindo essa live. Eu sou Cristiana Norato, sou delegada de polícia e atuei à frente de diversos casos de grande repercussão, até me deparei com casos graves, sempre envolvendo a violência contra a mulher. Em 2016, foi o caso do estupro coletivo, onde uma jovem de 16 anos ela foi encontrada desacordada, onde um vídeo foi viralizado, onde diziam, olha, o trem passou, mais de 30 engravidou, e naquela época houve muita polêmica, colocando a personalidade da vítima como causa, né? Sempre a culpa da vítima por causa do estupro ocorrido. E isso houve uma grande divulgação na mídia. Mas, desde então, me deparei com outros casos tão graves como feminicídios, e o último caso foi de um sequestro, onde uma advogada foi morta e enterrada no quintal, em Petrópolis. E o que eu vejo são sempre casos muito graves, né? Uma violência muito contra a mulher, assim, são facadas no rosto, você vê que é uma barbárie, é um crime de ódio, é um ódio contra a mulher. Né? E o que falar da Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha foi um marco onde tirou da invisibilidade a violência contra a mulher e começou a ser discutido, falar sobre a violência. Essa lei, ela é considerada a terceira melhor lei do mundo no tocante à violência contra a mulher, proteção contra a mulher, né? E de lá para cá, a lei ela vem sendo aprimorada. Em 2015, colocou o feminicídio, né? Que antes era tido como um crime privilegiado, matar a mulher, enfim. E o feminicídio entrou como 2015 como um homicídio qualificado, né, da mulher. E eu me deparei no mesmo dia da promulgação da lei, da mudança do Código Civil, do Código Penal, eu me deparei com um caso de feminicídio, onde um homem, no shopping, na Tijuca, ele esfaqueou mais de 50 vezes a mulher.
E agora, né, foi agora a Lei 14.188 de 2000, foi, não. A Lei 14.994, foi agora, no ano passado, de 2024, trouxe a figura da morte da mulher, onde colocou no 121A, matar a mulher por questão de sexo, né? De ser sexo feminino. E o crime agora passou a ser de 40 anos de prisão. Né? É a pena maior do nosso código. E aí eu pergunto, todas essas leis, a violência contra a mulher agora está no quinto, né, no lugar do crime, né, dos crimes de feminicídio. E eu pergunto, essa inflação legislativa, sempre querendo aprimorar, né, os crimes, proteger a mulher, ela não tem surtido o efeito, porque ainda vem aumentando os casos de feminicídios, casos de lesão corporal contra as mulheres. E por quê? Né? E por que matam tantas mulheres? Porque às vezes, tiver uma guerra e sempre contra as mulheres. Eu acredito que é um crime, é por conta da cultura, essa cultura machista, patriarcal, onde se coloca a mulher como objeto, como o já falou aqui. Mas como mudar? Como mudar esse quadro de violência? Eu acredito que, se é cultural, ela pode mudar. E ela muda como educação. Programas educativos, como bem falou o desembargador, campanhas. Enquanto o governo do Estado já fez diversas campanhas anteriormente, né, como Mexeu com Todas, tivemos a campanha do Sinal Vermelho também, onde a mulher bota um X e ia nas farmácias, cartórios, para anunciar que estava sendo vítima de uma violência doméstica, mas que não pode falar, porque senão é pior, né? Com o agressor do lado. Enfim, temos outras formas de tentar, né, de socializar, de mostrar para as outras mulheres, porque muitas vezes as mulheres também elas não sabem que estão sendo vítimas de uma violência. Né? Até pouco tempo, a violência psicológica ela não estava tipificada no nosso código. E aí a gente tinha muita dificuldade nas delegacias de identificar. A mulher chegava na delegacia e dizia: mas ele me humilha, ele diz que eu não consigo fazer as coisas, que eu não sou luz. E como tipificar? Era um grande desafio da polícia. E agora foi com a Lei 14.000, essa Lei 14.188, ela trouxe a tipificação do crime de violência psicológica. E uma forma para mim, eu entendo que esse crime de violência psicológica é tão grave quanto a violência física, porque ela dói na alma. E muitas mulheres, eu tive até um pouco tempo um caso aí em Belford Roxo, onde uma mulher, ela foi vítima de violência psicológica tão grave que ela chegou a retirar a vida dela. Veja, o homem fala assim, não, eu não matou até uma... No primeiro momento, pensou-se que ele foi o autor do crime, né? Que ela foi encontrada morta, enforcada, horas antes de uma violência física. E primeiro se pensou que seria ele o autor. Ele não foi o autor do feminicídio. Não, ela retirou a vida dela. Mas ele foi o autor, sim, da violência psicológica que acarretou a morte dessa vítima. E ela não tinha, a gente ouvindo os áudios dela, falando sobre essa violência psicológica, que depois eu indiciei, não pelo feminicídio, mas pela violência física e a violência psicológica. Ela dizia isso, que ela estava tirando a vida porque ela não servia para nada, porque ele dizia que ela não era luz. E eu vi ali que aquela mulher ela precisava de ajuda, ela precisava de um apoio, e ela não tinha consciência que aquilo também, tirando a violência física, mas a violência psicológica, causa graves danos, e ali ela precisava ser acolhida. Eu parabenizo a Secretaria, né, das Mulheres de Belford Roxo
de ter esse centro de atendimento à mulher para acolher, para informar, porque eu acho o mais importante é a informação dessa mulher, é acolher essa mulher para que não chegue ao feminicídio. Ela tem que se afastar, ela tem que sair desse ciclo de violência. E como que ela sai de um ciclo de violência? É através desse acolhimento, desses centros integrados, que é muito importante. E que bom que Belfor Roxo já conta com esses centros, né? E com a educação, eu vi uma frase uma vez que eu acho muito interessante, que é: consciência é uma forma de resistência. Quando a mulher se empodera, quando a mulher tem consciência que ela está sendo vítima de violência doméstica, ela consegue reagir, ela consegue buscar apoio e sair, e não chegar ao ponto do feminicídio. E é isso que eu queria deixar, depois a gente faz algumas intervenções, mas eu queria parabenizar o município de Belfor Roxo por estar abrindo, né, esse canal de falar sobre violência doméstica. Eu já fui delegada de embaixada, fui delegada de Duque de Caxias, da DEAN de Duque de Caxias durante 2 anos, e agora vejo que tem essas lives, né, e aqui a Prefeitura de Belfor Roxo abrindo as oportunidades de falarmos, de discutirmos políticas públicas. É um marco, né? Parabéns, e eu acho que assim estamos no caminho certo. Eu quero ouvir também, eu vi que a Priscila Nunes está, que é uma grande advogada, que eu admiro muito também, eu sei que ela tem muito a dizer aqui. A minha amiga, minha colega Tatiana Queiroz também, que ela já esteve na Secretaria de Vitimização, Secretaria de Superintendência de Violência, né, do Enfrentamento à Mulher, e agora ela está na nossa ouvidoria, eu acho que também ela tem muito que acrescentar. E só parabenizar e agradecer o fato de eu estar aqui compondo essa mesa com a doutora Maria Berenice e tantas autoridades no assunto. Obrigada, e vamos ouvir os próximos. Então, obrigada. A gente percebe aí da sua vasta experiência e essa é a ideia mesmo do evento, né? Que a gente possa contribuir cada um e cada uma, né? Na sua área de atuação, né? Porque é um problema permanente e a gente tem que fazer esse enfrentamento permanente, né? Então, a gente vai ouvir agora minha amiga também. Aí vou ter que falar que é minha amiga de escola, tá, gente? Nem minha amiga de faculdade, a Tatiana Queiroz. A gente se conhece aí de longa data. Vamos ver primeiro a Tatiana, depois a minha outra grande amiga aí, Priscila Nunes. Palavra sua, Tati. Bom dia, tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. Tá, porque eu tô com o microfone aqui, que agora eu sou chique, eu uso o microfone de lapela. Bom dia a todas e todos. Os homens hoje são cota, então estamos na maioria. O que não deveria ser, deveriam ter mais homens nos vídeos, nas plateias, né? E é isso que a gente deseja. Eu queria saudar a Maria Berenice Dias. Por quê? Eu vou falar uma passagem até pessoal. A Maria Berenice ia fazer o meu casamento em 2010. Ela iria fazer o meu casamento, mas a gente precisou adiar. Me separei, porém casei de novo, mas tá tudo certo. Mas ela iria fazer meu casamento porque teve o primeiro workshop de direito homoafetivo no Rio de Janeiro, na PUC, conduzido pela advogada Raquel Castro. E foi quando nos conhecemos. Então, já iniciei aí minha saudação e saúdo a todas que estão presentes. Marisa, obrigada pelo convite. A Mariana Malta, vice-prefeita, que foi muito boa escolha do prefeito Márcio Canella. Da minha amiga Cris Honorato, ela é nota 1000, sempre foi uma delegada muito dedicada e de ponta.
sempre teve nas operações da Polícia Civil, em posições estratégicas, foi delegada da DECAV, então já deixo aí. E Rafael Alves, pela oportunidade de fazer parte aqui desse grupo seleto, falando hoje. Eu sou suspeita até falar de Belford Roxo, porque eu fui delegada 2 vezes em Belford Roxo. Eu fui delegada em 2012 e fui delegada em 2017. Então, eu tenho um carinho muito grande por Belford Roxo. E o que a Mariana Malta falou da Guarda Municipal, eu tenho muito apreço pela Guarda Municipal, porque é a instituição de segurança pública que mais cresce no Brasil inteiro. Então, hoje a gente conta com a municipalização da segurança pública e assim do enfrentamento à violência contra a mulher. Por quê? Porque eu já vou colocar os números para vocês. Em 2023, éramos só 258 secretarias das mulheres no Brasil. Hoje já somos 1.046, de acordo com o governo federal. Então, houve um crescimento. E aí eu vou me apresentar e aí vocês vão entender o porquê que eu falei desse número. Eu sou Tatiana Queiroz, sou delegada de polícia há 17 anos, 23 anos na segurança, fui secretária de Estado, fui secretária de assistência à vítima, e quando fui secretária, criei o núcleo de atendimento às vítimas indiretas do feminicídio. Porque, com a minha experiência na divisão de homicídios, e a minha experiência na Secretaria da Mulher, e de acordo com o ISP, que a maioria dos crimes de feminicídio são cometidos na presença dos filhos menores e filhos maiores, nós criamos um núcleo de atendimento psicossocial dessas crianças, desses adolescentes e das mães dessas vítimas de feminicídio. Porque a maioria das vezes a família fica praticamente à deriva depois de um feminicídio. O companheiro é preso, o ex-companheiro é preso, e as crianças ficam ficam verdadeiramente à deriva, essa é a palavra, e muitas delas saem do Rio de Janeiro para morarem com os parentes e até amigos daquela mulher vítima de feminicídio. Na época, a gente teve 74 feminicídios no ano de 2021, e desses 74, quase da metade era na presença dos menores. Então, nós criamos o núcleo. E depois a gente coordenou, uma equipe coordenou o enfrentamento ao crime de feminicídio. Isso o governador Cláudio Castro instituiu esse grupo para que a gente pudesse levar a palavra, levar as comunidades, falarmos sobre a Lei Maria da Penha, mais especificamente das medidas protetivas. Porque a maioria das mulheres não acredita na efetividade das medidas protetivas. Por quê? Porque elas desconhecem as medidas protetivas. 76% das mulheres no Brasil não conhecem as medidas protetivas, mesmo a Lei Maria da Penha sendo de 2006. Então, esse movimento é muito importante. Nós alcançamos mais de 2.000 mulheres em lives, em visitas, na época do Cidade Integrada, em 2022. E em 2023 foi criada a Secretaria da Mulher e a atual secretária Heloísa Guiar me convidou para fazer parte do time e eu era, na época, a superintendente de enfrentamento à violência contra a mulher. A Secretaria da Mulher tem 3 pilares que é o enfrentamento à violência contra a mulher, a autonomia financeira e articulação institucional. Então, são 3 superintendências e cada uma na sua área e procurando estudar políticas públicas. Como o desembargador falou, uma das ideias do enfrentamento à violência contra a mulher foi a criação de uma campanha única no Rio de Janeiro, com todas as secretarias municipais, levando o não é não, que na época era ouvir o não, respeite a decisão. E a gente, normalmente,
atrela o não é não ao crime de importunação, à violência sexual, mas o não é não, gente, é para todos os crimes contra a mulher, porque a mulher pode dizer não a hora que ela quiser e sair dessa relação. Inclusive no crime de feminicídio, ela é morta porque ela disse não para aquele homem. Ela disse que não quer mais, e aí o homem vai e ceifa a vida dessa mulher. Então, um dos pilares do enfrentamento é a campanha, era e é a campanha única do não é não. E um outro viés da Secretaria da Mulher do Rio de Janeiro foi a criação do Serviço de Educação e Responsabilização do Homem, o SERH. O SERH ele foi criado e ele foi desenvolvido de forma que a gente consiga ir nas escolas, que a gente consiga ir nos presídios, que a gente consiga ir nas comunidades, nos clubes de futebol. Vocês hoje acompanham a Secretaria da Mulher do Estado do Rio, através do Instagram, você vê esse movimento, o movimento do Maracanã. Por que o movimento do Maracanã? Porque a maioria dos crimes de violência física acontece depois dos jogos de futebol. Então, como a gente trabalha com dados, a gente levou isso para todos os municípios e o fomento da criação das Secretarias das Mulheres. Graças a Deus, os prefeitos se sensibilizaram os candidatos e criaram planos de governo com a instituição de Secretarias das Mulheres. E hoje teve esse aumento. Hoje a gente vê no Rio de Janeiro, visivelmente, um aumento de secretarias. Óbvio, tem outros municípios que ainda estão em construção, mas aqui vai o meu salve para o Márcio Canella, que na época que eu fui delegada da DEAN Belfort Roxo em 2027, ele era vice-prefeito, e a guarda municipal dele fazia já um trabalho de excelência. Eu trabalhava mais com a guarda municipal do que com a polícia militar. A guarda municipal trazia muita ocorrência para gente. Não sei se hoje é assim ainda, mas espero que sim. E quando eu saí da Secretaria da Mulher e fui assumir o Departamento Geral de Atendimento à Mulher da Polícia Civil, voltando para lá, eu quis levar o que eu aprendi nas minhas andanças, né, dos municípios do Rio, que foram muitos municípios que a gente visitou, e tem uma questão até interessante que tem a ver com o município, que muitos parlamentares, muitos vereadores, nunca leram a Lei Maria da Penha. Então, nós não foi nem solicitamos, nós intimamos as parlamentares a fazer eventos nessas câmaras dos vereadores. E o desembargador tocou no nome da Luciana, secretária de Itatiaia. Ela foi uma das mulheres que incitou esse movimento. Então, de letramento dos parlamentares no que tange a violência de gênero, porque muitos deles não têm são ignorantes de uma maneira de não conhecer a legislação a fundo. Então, e voltando à minha gestão no Departamento de Atendimento à Mulher da Polícia Civil, nós resolvemos fazer três operações que nós conseguimos prender na primeira leva, antes do Carnaval, 271 homens autores de violência contra a mulher. E nós vimos esse aumento das prisões pelo aumento do efetivo da Polícia Civil. A Polícia Civil teve um aumento de efetivo em 2023 de delegados, inspetores e oficiais de cartório. No finalzinho de 2023. 2024, nós tivemos um aumento de prisões em flagrante no que tange a violência doméstica e violência contra a mulher. Por quê? Porque já na academia de polícia, a gente já tem a perspectiva de gênero, a investigação,
o protocolo de investigação do crime de feminicídio, e esses policiais trouxeram uma nova perspectiva. Então, houve um avanço do aumento das prisões em flagrante. Nós temos a prisão em flagrante, depois a conversão da prisão preventiva, aí já é um outro momento, e já é a questão das medidas protetivas. Então, numa segunda operação, nós fizemos um violentômetro em março. Em março de 2024, nós fizemos uma pesquisa, criamos um violentômetro e começamos a fazer uma pesquisa na rua, com mulheres, no mês das mulheres. E aí nós percebemos que a maioria das mulheres não sabem que estão sofrendo violência. Que muitas delas não têm o conhecimento que elas estão sofrendo qualquer tipo de violência em casa, principalmente a violência psicológica. Então, como a doutora Cristiana falou, que houve um aumento da violência psicológica em mais de 38%. Hoje ultrapassa até a violência moral e a violência física, de acordo com isso. Então, nós fizemos essa pesquisa e o violentômetro, ele é uma ferramenta que pode ajudar os municípios nessa campanha de das mulheres que saibam ou não que estão sofrendo a violência. E também a campanha com os homens, se o homem é um abusador ou não. Então, eu vou deixar aqui alguns números, e até para a gente poder entender o movimento, e às vezes a gente acha que é um número negativo de aumento da violência contra a mulher. A subnotificação era muito clara para a gente. Hoje, as mulheres são mais informadas e procuram mais a delegacia. E o que a gente tem que ensinar essas mulheres é que denunciar não é só ir à delegacia. Denunciar é você ter uma rede de apoio fortificada, de amigos, de parentes, uma rede de apoio municipal, uma rede de apoio familiar, como falei. Então, hoje os municípios eles têm que se fortificar para tirar o peso da denúncia da Polícia Civil e da Polícia Militar, e só nós trabalhamos no enfrentamento. Não, o enfrentamento é holístico, o enfrentamento tem várias vertentes. O enfrentamento ele vai até a SEAP, lá, o cara preso, tendo aula de legislação da Lei Maria da Penha e aula de culpabilização, de responsabilização dele, da conduta dele. Ontem eu assisti a série Adolescência e a psicóloga puxava daquele menino, não sei quem assistiu, pode até levantar a mão, puxava daquele menino um padrão de comportamento do avô e do pai, e não conseguiu puxar. E no fim da série, ele assumiu a responsabilidade de ter ceifado a vida daquela menina. Primeiro teve o bullying e depois teve a violência de gênero, e ele fala muito bem isso, né? Ele com a psicóloga. Então, eu deixo aqui ao município de Belford Roxo essa ideia de levar para as escolas, porque as DEANs, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria, já fazem isso há anos. É levar para os professores. Os professores são disseminadores do conhecimento. Os alunos eles vão receber aquilo e os professores eles vão disseminar. E a gente sempre fez um trabalho de formiguinha, cheio de mimimi, né? Como todo mundo fala, mas o trabalho de formiguinha dá certo. Houve uma diminuição de crimes de feminicídio, houve depois um aumento agora no ano passado, mas isso por conhecimento do próprio aplicador da lei. Então, hoje nós estamos num movimento positivo de enfrentamento à violência contra a mulher. E aí eu deixo a seguinte frase aqui para vocês pensarem, já indo para o final. Os nossos papéis daqui a uma década serão os mesmos? Nós vamos estar falando para meia dúzia ou 10 mulheres ou 20 mulheres, ou a gente pode falar para uma multidão de homens? Vamos pensar sobre isso.
Agradeço o convite, obrigada por todos vocês estarem aqui até o final. E passo a palavra aí à Marisa, que vai dar continuidade ao workshop. Tatiana, obrigada. Excelente a sua participação. A gente percebe que o tempo é muito exíguo para toda a sua experiência, tudo que você tem a acrescentar. A gente vai fazer mais eventos, pode ter certeza que você vai ser super convidada, tá? E isso que você falou no final, eu me lembrei que recentemente eu li que o feminismo errou porque não envolveu os homens, né? Não errou, eu acho. São várias fases, né? Só que realmente é isso. A gente vai ficar falando para as mulheres, eu e a Priscila, a gente fala muito isso, a gente vai ficar lá falando para convertido, né? Uma maneira de falar. A gente precisa realmente ter esse envolvimento de toda a sociedade, né? Então, mais uma vez aqui, agradeço a sua participação, da Cristiana também. A nossa subprocuradora-geral, Victória, vai fazer aqui uma intervenção também, vai ter uma palavrinha aqui agora antes da Priscila, a gente passa para a Priscila, tá? Vitória, contigo aí. Bom dia a todos, vocês conseguem me ouvir? Sim. Embora seja um tema muito difícil, né, da gente discutir, o meu coração muito se alegra da gente estar aqui nessa manhã, enfrentando esse assunto tão necessário e tão urgente. Falar sobre esse assunto é realmente desconfortável, mas também é um passo essencial rumo a essa mudança, né? Queria saudar todos os participantes, agradecer por essa banca de peso aí e dizer que eu me coloco pessoalmente à disposição porque vocês precisarem para a gente avançar nesse assunto de enfrentamento à violência contra as mulheres aqui no município de Belford Roxo. Obrigada, Vitória. Você vai ser aí realmente na Procuradoria, você é nossa liderança aí nesse assunto, com certeza absoluta, nesse e em outros também, mas principalmente da pauta dos direitos da mulher. Obrigada por estar com a gente hoje também aqui no evento. Bom, agora eu vou passar para a Priscila Nunes, que é uma advogada familiarista e renomada também no direito das mulheres, agradecendo muito a presença dela, e dizer que não tem como não dizer, não ressaltar, não lembrar da nossa caminhada de tantos anos nessa pauta, né, Pri? E especificamente pelo que ela vai falar agora, do trabalho que a gente fez, ela, o Rafael e tantas outras pessoas que estiveram junto. E eu acho que essa tarefa, né, que tivemos todos e todas nós juntos lá, ela realmente rendeu frutos. Prova disso é que hoje a gente está aqui, o Rafael já anunciou que vai ser permanente a capacitação, né, dentro da Procuradoria sobre esse assunto e toda a temática que a gente precisa levar de conhecimento, de informação, de desconstrução dos nossos padrões, de tudo que a gente aprendeu até aqui na sociedade que foi estruturada, né, em cima do machismo, com machismo, LGBTfobia, racismo, e a gente precisa se desconstruir para poder avançar. Então, fico muito orgulhosa, Priscila, de ter caminhado com você esse tempo todo e continuar, né? Então, a palavra é sua. Um beijo. Olá, bom dia a todos e a todas. Estão me escutando bem? É uma honra estar participando desse evento. Quero agradecer e parabenizar o município através da Procuradoria, parabenizar o procurador, meu grande amigo Rafael, Marisa, minha grande amiga, obrigada pelo convite. Mariana, nossa vice-prefeita, que bom ter uma mulher representando nesse município que tão necessita, né, o olhar para as mulheres. Cristiano Norato, tive o prazer também de acompanhar a sua atuação de pertinho algumas vezes, tenho um grande orgulho, muito bom estar aqui essa manhã com você. Maria Berenice, que não tem nem palavras para descrever também, como a Cristiana falou, da emoção de estar aqui numa mesa, compartilhando com você. Nosso embargador Wagner Sinelli, que já saiu, mas que também foi muito importante estar com ele aqui presente. Tatiana Queiroz, também um prazer imenso. E vamos lá, vamos começar. Eu e Marisa, a gente já caminha há muito tempo nessa pauta, e Marisa, para quem não sabe, foi a primeira mulher, após 80 anos, a assumir a presidência da Caixa de Assistência da Advocacia do Estado do Rio de Janeiro. E para quem não sabe, a Caixa é um braço assistencial da Ordem.
tudo que é da assistência dos advogados se passa pela Caixa. Então, Marisa, enquanto presidente, honrou muito a cadeira que ela sentou. Várias assistências voltadas para mulheres advogadas foram realizadas, como assistência para advogada que sofre violência doméstica, bolsa para material escolar, enfim, tudo que sobrecarrega a mulher advogada. E um projeto que eu vou falar agora, que a gente tem muito carinho, foi que a Marisa implementou enquanto presidente, que foi a Advocacia Sem Machismo, que a gente rodou esse estado inteiro, várias subseções, quase todas as subseções, e também fomos para grandes empresas falar sobre o machismo que acontece diariamente na nossa advocacia, não só com mulheres advogadas, mas como também com os jurisdicionados. A gente passava pelas subseções com aulas práticas, a gente tinha especialistas em cada área, criminalista, familiarista, e todas as áreas um ponto em comum. Sempre a gente enxergava o machismo. A pandemia, a gente passou pela pandemia, e eu acho que a pandemia desvendou, né, o que é o judiciário do nosso Brasil. Uma grande causa aconteceu com o caso da Mariana Ferrer, né, aquela menina que foi violentada diversas vezes ali naquela audiência. Quem conseguiu assistir um pouco do que aconteceu aquele dia foi horrível. Então, a partir daí surgiram várias ações do tribunal, como que a Maria Berenice falou, que foi implementado o protocolo de julgamento por perspectiva de gênero, que também recomendo muito que todos os advogados tenham acesso e leiam, porque o judiciário realmente desconhece. Então, a gente que precisa levar diariamente, através de nossas petições, impugnando todos os machismos, todos os casos específicos que a gente acha de violência de gênero nos processos. Então, eu tenho muito orgulho desse projeto. São várias situações, desde coisas mais absurdas, como, por exemplo, que a Marisa enfrentou. Se ela quiser falar comigo também, Marisa, é um prazer. Gerou até uma hashtag sua toga não mede minha saia. Foi um caso na região dos Lagos, que uma juíza estava impedindo mulheres de entrar no fórum se a saia dela tivesse 5 centímetros acima do joelho, e tinha uma régua na porta do fórum. Ou seja, se uma advogada que saísse da capital para fazer uma audiência lá na região dos Lagos, ela era impedida não tinha conversa, ela não entrava. Então, para vocês verem a problemática da situação. Não só ela era prejudicada como advogada, mas o jurisdicionado também, porque ele ia perder aquela audiência, a advogada não ia poder fazer aquela audiência. Então, a Marisa, na época, ela não era nem presidente da Caixa, ela era diretora de mulheres, e, enfim, ela e um grupo de advogadas foram lá no fórum conversar com a juíza e tentar explicar para a juíza que primeiro, que o tribunal não pode ditar regras sobre a vestimenta da advocacia. E segundo, que aquilo ali era totalmente inviável. Enfim, e foi uma longa conversa até conseguir, acho que nem na conversa conseguiu convencer, né, Marisa? Acho que só depois que o tribunal mandou cair aquele ato da juíza, e, enfim, tudo correu. Não, eu vou só interromper para falar, porque, assim, pasmem, Cristiana, Tatiana, enfim, Vitória, que também estão ouvindo, vocês vão ficar pasmos. Ela falou assim, chegou a falar para mim, doutora, mas a senhora tem que ver o seguinte, as suas colegas, às vezes, saem assim, ela não falou encontros, falou, tipo, eventos, assim, à noite, e acho que elas vêm direto pro fórum, porque elas vêm com umas roupas, são verdadeiras piriguetes. Falou isso. Então, assim, isso era uma violação de prerrogativas da mulher advogada, claramente, né? Uma violência, primeiro, mas uma violação também de prerrogativas da mulher advogada, e começou algumas pessoas a querendo contratar homens, porque as mulheres tinham problema, às vezes, para entrar no fórum. Então, tinha gente costurando, chegava assim, a costurar, uma menina costurou um casaco na saia para poder entrar, sabe? Coisas assim, e não podia entrar nem para ver o processo, nada. E ela disse também uma outra coisa muito gritante também que eu achei, que foi assim, eu tenho que fazer isso.
Porque senão os homens, eles não prestam atenção na audiência e prestam atenção na mulher. Então, assim, é absurdo, assim. E a gente começou a perceber que tinha que conversar com ela sem como é que eu vou dizer, botar o pé na porta, né, que se diz assim, tentar, porque estava tão surreal, sabe? E eu só falo mesmo, já, né, isso foi noticiado em vários meios de comunicação, como a Priscila lembrou bem, e a gente foi barrada. Quando a gente entrou, a Rebeca, que estava comigo, que é a presidente da Comissão da Mulher, foi barrada, porque a roupa dela estava 5 centímetros acima. Era até 5 centímetros que podia entrar, um pouquinho acima. E assim, a roupa dela estava igual à minha, totalmente igual, mesmo tamanho, mas ela foi barrada. E a gente fez assim de propósito, a gente não anunciou que a gente era OAB, né? Porque a gente queria saber o que ia acontecer, a gente queria entender, a gente foi, era uma coisa em loco mesmo que a gente quis fazer, a gente chamava de Blitz da diretoria de mulheres. Enfim, são uma das coisas, né, que a Priscila está ressaltando, que realmente a advocacia passa, as mulheres advogadas, para mostrar que a violência contra a mulher está em todos os lugares, né? E a violência contra a mulher é a violência mais democrática que tem, porque ela está em todas as classes, em todos os, enfim, as profissões, e é isso. Eu queria ressaltar. Continua, Pri. Então, e aí na minha área, eu sou advogada familiarista, e na minha área, todos os dias a gente se depara com machismo ali, a violência processual é absurda. Eu e a Marisa, a gente costuma até brincar, né? Se a mãe sai atrasada para deixar o filho na escola e o filho está despenteado, que absurdo, que mãe desleixada. Agora, se um pai vai deixar a criança na escola com o cabelo desarrumado, ai meu Deus, olha como ele é um pai bom, coitado, não teve nem tempo de pentear o cabelo do filho. E nos processos da vara de família não se diferencia. Eu já tive casos que uma mulher ela sustentava o lar e ela resolveu separar e saiu de casa, deixou os filhos lá com o pai, e ela é dentista, foi para o consultório dela enquanto ela se organizava para ir para outro apartamento. E todo dia ela visitava, pegava os filhos na escola, ia lanchar, mas deixou o pai lá com as crianças porque ele tinha rotina familiar, ele era do lar, ele era um homem do lar e ela que gerava as finanças daquela casa. E ele entrou, ele estava inconformado com a separação, entrou com uma liminar e pediu a guarda das crianças porque a mãe tinha saído de casa, explicou a situação na versão dele e imediatamente aquela mãe perdeu a guarda, eu só consegui virar no tribunal. Fora as violências que a gente vê diariamente com o estereótipo da mulher, né? Queria-se, naquele processo familiarista, uma mulher que não trabalha ou uma mulher que ela não merece os alimentos compensatórios porque ela vive às custas da família, do marido e ela precisa se reinserir rápido no mercado de trabalho, ou então é uma mulher que sai, tem vida noturna, então ela também não faz jus a cuidar de um filho. Já vi casos também com relação à orientação, a orientação religiosa. A mãe que iniciou o filho no candomblé e perdeu a guarda também da criança. Então, assim, tem uma questão também de intolerância religiosa, mas também a gente vê um viés em relação ao gênero. Então é isso, a advocacia sem machismo a gente faz ainda, porque o projeto está indo para outras áreas, essas oficinas, e é sempre bom a troca, né? A troca do público, o que o público traz, a gente via serventuários do tribunal relatando também tudo que eles passam, né, no dia a dia. Foi muito boa a experiência, um projeto que a gente tem muita intenção de continuar e perpetuar. E é isso, não vou mais tomar muito tempo de vocês, agradeço muito o convite, novamente parabenizo o município através da sua procuradoria e obrigada. Bom dia para vocês e boa semana. Priscila, obrigada. Assim, realmente também, eu sei que são muitos casos, eu me lembro de quando a gente ainda trabalhava junto lá, quando você trazia essas questões da sua advocacia, né? E então acho que a advocacia familiarista, a advocacia criminal, enfrenta muito isso nos processos, em todos os processos a gente pode perceber violência, né, de gênero, mas tem algumas coisas que são bem gritantes, né? E eu lembro de vários casos também da advogada que procurou a gente para poder
tirar desentranhar dos autos a foto dela de biquíni, que não tinha nada a ver na discussão de guarda, e o juiz não queria desentranhar essa foto. Enfim, a gente realmente se depara com isso todos os dias, por isso é tão importante que a gente tenha uma conscientização sobre pequenas, eu digo pequenas, né, não porque seja pequeno para quem recebe, mas pequenas violências do nosso dia a dia, né, que a gente naturaliza. Eu sempre brinco que para a mulher uma violência ela é normal, como uma segunda-feira de manhã, que você acorda, vai trabalhar e alguma coisa sempre te acontece. Não tem uma mulher que não tenha passado por uma questão de assédio, uma violência de diversos tipos. Então, por isso que a gente ter na Procuradoria esse espaço também de debate, né, de conversa sobre isso, Vitória e Rafael, né, vai ser super importante para o próprio ambiente de trabalho, né, que ali, nesses espaços de troca, nesse momento que a gente não pensa em fazer palestra, mas a gente pensa em ter uma troca mesmo, debate sobre o tema, faz com que muitas pessoas, às vezes, principalmente os homens, se deem conta de violências que eles não percebiam que praticavam. Muitas vezes é assim realmente que acontece, né? Isso vai escalonando, tem aquelas violências grandes, mas tem as coisas do dia a dia mesmo que muitas vezes não percebem. E muitos amigos meus já falaram comigo, nossa, isso eu não sabia que eu fazia isso errado. Que bom que você me falou, né? Às vezes você está num grupo de WhatsApp, só homens, aí tem uma piada sobre uma mulher e você compartilha, né? Você está ajudando a perpetuar uma cultura machista que acaba sendo uma cultura de violência, né? Bom, então, obrigada a todos e todas que participaram. Vou passar aqui a palavra para o Rafael, para ele fechar o nosso evento. Eu só tenho muito a agradecer, mais uma vez, todas vocês e todos, né, para o desembargador Wagner também participou como palestrante, que atenderam, assim, prontamente o nosso chamado. Isso me deixa muito feliz, saber realmente que a gente tem essa rede. Obrigada, Rafael. Bem, mais uma vez eu queria agradecer a todo mundo que participou, os palestrantes especialmente, os convidados que dispensaram o tempo de vocês aí para prestigiar esse primeiro webinar aqui da Procuradoria-Geral do município de Belfor Roxo. É um tema incômodo, é um tema delicado demais, mas fundamental para ser exposto, porque quanto mais luz a gente der para esse assunto, mais soluções vão aparecendo e mais pessoas vão se conscientizando da importância desse aprendizado. Então, é o último dia do mês, o mês da mulher. Eu queria parabenizar todas as mulheres, na pessoa da minha esposa que está assistindo a gente aí, doutora Hélia Oliveira, e tantas outras mulheres aqui que tão bem representou essa força, essa energia e essa sensibilidade de vocês que passam tanto aperto aí. Na verdade, a mulher brasileira é uma sobrevivente, né? Porque se você parar para pensar que 6 em 6 minutos uma mulher agredida, não é isso? As doutoras delegadas, vocês já são sobreviventes de ultrapassarem essa vida toda aí, um privilégio que, infelizmente, tem que usar esse adjetivo, né? De não sofrer essa violência. Então, assim, parabéns a todas vocês. Mês que vem, amanhã, já é um mês novo. Então, desejo a todos e a todas, especialmente, um abril de muitas conquistas, de muita paz, de muitas realizações. E aí, a partir de amanhã, a gente vai noticiar o próximo tema do nosso webinar da Procuradoria-Geral do município de Belfor Roxo, que começou da melhor forma possível. Quero fazer um último e especial agradecimento à nossa vice-prefeita, Mariana Malta, que é uma entusiasta dos nossos projetos da Procuradoria, e especialmente nesse tema da mulher. Receba aí o nosso carinho, nossa gratidão, e do nosso prefeito também, Márcio Canela. Muito obrigado a todos. Uma ótima semana para todo mundo, de muita paz e prosperidade. Até breve, hein? Até, gente. Bom, então, obrigada. Boa tarde aí para todo mundo. Até a próxima. Boa tarde a todos. Boa tarde. Próxima a todos. Um beijo aí. Boa tarde a todos, até a próxima.